Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Am I the A-Hole e foi feita pelo usuário OtherwiseCandy7070. Eu sou o Achu, me recusei a cancelar uma viagem de trabalho de 5 semanas por causa do meu namorado e o bloqueei um dia antes do Dia dos Namorados. Meu namorado, 29 anos, e eu, 30 anos recentemente, voltamos a nos falar depois de termos terminado por alguns meses. O término teve muita insegurança e falta de confiança dele, e eu não superava ele ter mentido sobre pequenas coisas no início. Mas eu nunca traí ele nem dei motivo para ele desconfiar de mim. Faz apenas uma semana que voltamos a conversar. Já tinha uma viagem de trabalho de 5 semanas para Texas e Califórnia planejada antes de voltarmos a nos falar. Ela é importante para minha carreira e foi organizada há meses. Parte da viagem será 3 dias em Los Angeles com um amigo próximo. Planejamos ir a restaurantes e talvez aproveitar a vida noturna, ele diz. Eu não tenho motivo para ir a boates e ele não gosta da ideia de eu estar nesse ambiente. Falei para ele que não posso pedir para o meu amigo sair sozinho enquanto fico 3 dias trancado no quarto do hotel. Ainda mais porque planejamos essa viagem antes de voltarmos. Ele fica muito desconfortável com minha ida, pois diz que ainda não reconstruímos confiança suficiente. Pediu que eu compartilhasse minha localização durante as 5 semanas. Eu hesitei porque da última vez que viajei, ele surtou e me acusou de coisas, e isso acabou virando horas de briga. Eu disse para ele que tinha medo de virar um desastre de novo se ele me monitorasse enquanto eu estivesse saindo com os amigos. Ele achou que eu estava escondendo algo e disse que não dou o que ele precisa. Falou que, se fosse ao contrário, cancelaria tudo por mim. Ele também disse que eu tenho o poder de cancelar a viagem, mas estou escolhendo não fazer isso. Para contextualizar, eu tenho sido muito compreensivo essa última semana. Eu cozinhei para ele, ajudei enquanto ele estava doente, limpei a casa dele, etc. Ele veio na minha casa com flores e chocolates e fez uma reserva em um restaurante super concorrido para o Dia dos Namorados. Na véspera do Dia dos Namorados, ele disse à noite: o instinto dele diz que não sou a garota certa porque não faço tudo para acomodar o que ele precisa para se sentir seguro. Fiquei sobrecarregada e falei que não aguento mais esse vai e vem. Bloqueei ele. Agora fico pensando se eu exagerei, ou se foi razoável bloquear alguém que disse que eu não sou a garota certa para ele bem antes do Dia dos Namorados. Opi, na minha opinião, a única maneira de você ser o babaca nessa situação é se você realmente desbloquear ele, tentar agradar ele e tentar voltar com ele. Esse cara claramente ainda não superou os problemas de insegurança dele e está descontando isso em você de novo. E parece que vocês dois estão ou exagerando nas demonstrações de amor um com o outro ou realmente tentando compensar o que está faltando aqui, que é a confiança absoluta. Então, do jeito que eu vejo, você tem 2 opções. Uma, você desbloqueia ele e manda uma mensagem pedindo pra ele te encontrar em um lugar público onde vocês possam sentar e você possa dizer pra ele, sabe, acabou. Isso não funciona pra mim. Essa ideia de que não sou a garota certa pra você. Você está certa, então vamos seguir caminhos diferentes e deixar assim. Ou você não desbloqueia ele e some, ou só manda uma mensagem dizendo que terminou, vai fazer sua viagem e pronto. De qualquer forma, na minha opinião, esse relacionamento já deu o que tinha que dar. E o que vocês acham? Me contem aí nos comentários, e agora vamos dar uma olhada nos comentários da comunidade. Affectionate Task 387 diz que ele é controlador e um verdadeiro sinal de alerta ambulante. Faça com que esse término seja definitivo. Cia diz que você não é o errado e que deve mantê-lo bloqueado. Só uma semana conversando de novo e já virou drama. Ele vai sabotar sua carreira se você deixar, então não deixe. Frontour 1583 diz que você não é o errado. Existe um motivo pelo qual vocês dois terminaram, e esse motivo não mudou. Ele não mudou. Ele não fez terapia nem tratou seus problemas. E voltou para o relacionamento sem um novo entendimento do que ele precisa resolver para ser um parceiro de apoio. Ele é controlador e manipulador. E vocês ainda estão na fase da lua de mel. Sinais de alerta por toda parte. Sociedade Eficiente 73 diz que não é o errol. Por que você voltou com esse cara? Ele não vai mudar. E se ele está falando sobre reconstruir a confiança quando você nunca fez nada para perdê-la, qual é o problema dele? Se ele insiste em te rastrear como uma encomenda da Amazon durante sua viagem de trabalho, isso é um problema. Você pode sair e se divertir com seus amigos. Ele pode confiar em você ou não, mas deixe ele bloqueado, quero dizer, ex-namorado permanentemente. NWXUOMOV50 diz: parece que ele não superou nenhum dos problemas que levaram ao término, em primeiro lugar. Seu erro foi achar que ele superou as inseguranças e problemas de confiança. Na verdade, ele só pensa que você superou os seus. Com esse desejo dele de monitorar cada passo seu e de te controlar, ele não mudou nada. O que o seu instinto está tentando te dizer é que esse cara é um erro.
com M maiúsculo. Por que você iria querer ficar com alguém que não apoia o que você quer para a sua carreira e sua vida? E que exige que você faça o que ele quer? Porque ele está constantemente com medo de que você encontre alguém melhor do que ele e o deixe por essa pessoa. Confie no seu instinto e termine com ele, ponto final. Porque existem muitos homens melhores do que ele que serão parceiros em vez de ditadores. Você merece algo melhor do que uma criança, com medo de não ser bom o suficiente, então ele na verdade nem tenta ser bom o suficiente. E Breezy368 diz: meu ex-marido costumava surtar por causa de viagens de trabalho, me acusando de traição toda vez. Eu nunca fiz nenhuma viagem sozinha para ver meus amigos ou minha família depois que nos mudamos para o outro lado do país para morar mais perto da família dele. Toda vez que eu sugeria a ideia, ele cortava. Tem um motivo para ele ser meu ex. A comunidade concorda que OPI não é a babaca e deveria deixar esse relacionamento acabar. Agora, vamos à primeira de 2 atualizações para ver o que aconteceu depois. Agradeço muito os comentários. Saber que não sou ruim por querer fazer coisas normais me faz sentir melhor. Eu também deveria ter esclarecido que na verdade nós não voltamos. Ele apareceu na minha casa um dia de joelhos, dizendo que nunca se ajoelharia para ninguém, mas faria isso por mim. E que ele vai passar o resto da vida tentando compensar os erros dele. Ele parecia sincero e vulnerável, e eu sou conhecido por perdoar demais. E as pessoas podem se aproveitar disso, o que obviamente já me custou muita dor. Então, nesse tempo, ele deveria me mostrar que eu podia confiar nele e que poderia ser um espaço seguro e saudável. No início ele aceitou, embora tenha chorado comigo e dito que isso o assustava, pois ainda não reconstruímos nada de substancial. E o que me impediria se eu conhecesse alguém e sentisse uma conexão com essa pessoa? Ele também me disse antes que sempre teve medo de se aproximar de mim porque sentia que eu estava muito acima do nível dele, o que obviamente criou muita insegurança. E eu também posso ser arrastado para a toxicidade, coisa que já tratei em terapia e até tomei remédios para regular minhas emoções, foi o que ele disse. Eu o enganei dizendo que era uma viagem de trabalho, quando na verdade estarei de férias nesses 3 dias. A mãe dele conversou comigo e disse que ele já sofreu muito com garotas no passado, sendo traído. Quando ele estava noivo e perdeu 2 bebês com a garota, e a última também traiu ele e tudo mais, e que ele precisa de muita terapia porque projeta isso em mim. Eu basicamente perguntei para ele se faria alguma diferença se eu não saísse à noite, e ele disse que não, que nesse ponto ou eu cancelo minha viagem ou perco o número dele. Ele também disse que o que eu estou fazendo lá a trabalho não é grande coisa, e que eu tenho um negócio aqui e deveria focar só nisso, em vez desse trabalho extra que tento fazer para ganhar mais dinheiro, porque expliquei que tenho muitas contas e tem sido estressante para mim. Claro, ele tem ótimas qualidades, senão isso seria uma decisão óbvia. Ele é extremamente atencioso e gentil comigo, prestativo, leal, carinhoso, tudo o que você gostaria em alguém, até ele se sentir magoado ou injustiçado, aí tudo isso vai por água abaixo. É triste e difícil, mas sei que faço certo e me recusei a largar minha vida só porque ele quer decidir quando. Nem sei se isso vai dar certo a longo prazo e depois vou me culpar por não ter aproveitado a chance de ganhar dinheiro. E também não posso decepcionar meu amigo, que falou bem de mim para eu vir e os chefes estão esperando por mim lá. Quando conversamos hoje, ele foi grosseiro e arrogante. E eu sei que ele não vai se arrepender por muito tempo, porque ele realmente acha que está certo. Ele disse que todos os amigos sensatos dele concordam e não gostariam que a namorada ficasse longe por 5 semanas, ainda mais se fosse festejar 3 dias em Los Angeles, como pretendo sair à noite. Sou leal e disse que ele pode me ligar por videochamada quando quiser, que vou atender e mantê-lo atualizado, fazendo o necessário para ele se sentir confortável. Disse a ele que é controlador, inseguro e desagradável, e acho que você só deveria aceitar o que ele falou e apagar o número dele. Temos uma atualização final, então vamos ver como essa história termina. Eu entendo que muitos de vocês questionam porque eu pensaria em dar a ele uma segunda chance. Ele parecia sincero ao admitir seus erros e estava bravo e decepcionado consigo mesmo. Ele me mostrou que estava fazendo terapia e me deu o nome do terapeuta dele e os horários das sessões. Acredito que ele tinha boas intenções, mas lhe faltam ferramentas, inteligência emocional e controle das emoções. Ainda assim, sei que ele percebe que algo está errado, mas não creio que saiba como resolver. No entanto, eu também sei que não posso ficar esperando até que ele melhore, se é que ele vai melhorar algum dia. A volatilidade dele é demais, e agora eu vejo isso claramente. Não estou mais em contato com ele e vou viajar amanhã à noite. Eu nunca ia deixar que ele atrapalhasse isso, só esperava uma resposta mais madura. Mas ele é carente e falhou feio, é ruim pra ele, porque eu sou uma pessoa muito compreensiva.
Mas agora ele passou de um limite sem volta, e não consigo mais vê-lo igual antes. Então, obrigado a todos pelo carinho firme e pelas palavras gentis. Isso me ajudou, acalmou minha ansiedade. No momento, o que eu sinto é mais raiva e tristeza, e estou tentando manter assim. E para ser sincero, estou feliz por mim mesmo, por não me importar nem um pouco com os sentimentos dele no momento. Talvez isso sirva de lição para ele na próxima vez. Bom, Op, pode servir ou não, isso não é mais seu problema, nem deveria ter sido. Espero que aproveite a viagem e que tudo dê certo. Se cuida, Op, e obrigado por compartilhar. Agora vamos ao próximo post, que também foi atualizado. Este post é do subreddit Through My Chest, e seu usuário espião coloca algo como 1797. Uma semana depois de ficar noivo, descobri por que minha noiva ficava me comparando com minha meia-irmã. Me envergonho de escrever isso, mas preciso desabafar. Fiquei noiva há uma semana. Ele me pediu em casamento e eu acreditava que me amava. Mas mesmo antes do noivado, algo sempre me deixava desconfortável. Sempre que estávamos juntos, ele falava da minha meia-irmã, elogiava o estilo dela, a maquiagem, o jeito que ela se veste. Às vezes, ele dizia que eu deveria tentar me parecer mais com ela. Ele dizia coisas como: você ficaria melhor se vestisse como ela, ou você deveria tentar o tipo de maquiagem que ela usa. Eu sou uma pessoa simples, não gosto de maquiagem pesada. Eu nunca achei que havia algo de errado com isso, mas perto dele comecei a sentir que eu não era suficiente. Ontem nós saímos para jantar. Ele deixou o celular destravado quando foi ao banheiro. Eu sei que não deveria ter olhado, mas olhei. Eu abri a galeria dele e encontrei fotos dele com a minha meia-irmã juntos. Não eram apenas fotos normais de família. Eles pareciam próximos, íntimos. Algumas dessas fotos foram tiradas antes do noivado, mas não pareciam tão antigas. Me senti mal ao chegar em casa. Perguntei à minha meia-irmã e ela confirmou. Eles já ficaram. Ela disse que nossa família não aprovava o relacionamento. Então, ela disse algo que não saiu da minha cabeça desde então. Ela falou: ele nunca superou ela de verdade. Perguntei por que ele me pediria em casamento se fosse verdade, e ela disse: estar noivo de você facilitava para ele ficar próximo dela sem causar problemas na família. Não sei se era isso que ele queria, ou se ela só falou para me ferir. Mas depois de ver aquelas fotos e lembrar de quantas vezes ele me comparou com ela, eu não posso ignorar essa possibilidade. Ele continuou me mandando mensagens como se nada tivesse mudado, falando do casamento e sugerindo o que devo vestir quando nos encontrarmos. E eu estou aqui me perguntando se algum dia eu realmente fui escolhida, ou se eu só fui conveniente. Eu ainda não confrontei ele. Ainda tento entender como algo tão feliz virou tão rápido algo que me faz sentir humilhada. Só precisava desabafar em algum lugar. OP, sinto muito pelo que ele fez com você. Seu futuro ex-noivo é mesmo péssimo. Pessoalmente, não acho que você precise confrontá-lo. Você não precisa de encerramento de um idiota como esse. Você só precisa devolver o anel pra ele se quiser. Ou simplesmente jogar na cabeça dele e dizer: é isso, acabou, tchau. Você não precisa ouvir a confissão ou os motivos dele, pois são irrelevantes. A melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde mental, pelo seu amor próprio, é simplesmente deixar ele, e pronto. Siga em frente, tente seguir em frente, bloqueie ele e deixe ele no passado, onde ele pertence. E o que vocês acham? Me contem nos comentários. E agora vamos conferir o material dos comentários da comunidade. Violoncelista 4133 diz: saia agora. Mesmo que não tenha nada sobre ele ainda querer a meia-irmã, o fato de ele querer te mudar e fazer de você alguém que você não é, já mostra que ele não é o cara certo. E o autor responde: muito obrigado. Eu realmente não tenho amigos próximos ou família com quem eu possa conversar sobre isso. Ninguém para me aconselhar ou me ajudar a me sentir melhor. Agradeço por se importar e me lembrar que não é culpa minha. Só não sei se devo contar aos meus pais ou conversar com meu noivo sobre isso. Uma vez Anima Vivere diz: tem algo que eu não entendo. Eles estavam juntos, mas sua família não aprovava. Você não o conheceu quando ele estava com ela. E por que sua família não se incomoda com o pedido de casamento dele? Quando eles eram contra o outro relacionamento, com certeza eles saberiam que ele tinha um relacionamento com ela quando o conheceram, quando ele estava com você. Porque eles não disseram nada. E OP responde: meus pais sempre deram mais atenção à minha meia-irmã, principalmente por causa da minha madrasta. Meu noivo não tinha um grande negócio ou status na época, então minha madrasta nunca concordou com o relacionamento deles. Ela também não gostava muito de mim e queria que eu me casasse logo. Minha meia-irmã só falava com a família sobre quem gostava e o trabalho dele.
Minha mãe recusou esse casamento e depois disso, meu noivo e eu continuamos nosso relacionamento em segredo. Ninguém na nossa casa sabia sobre nós. Na nossa cultura, é mal visto trazer alguém para casa ou falar de relacionamentos antes da aprovação da família. Por isso, minha irmã nunca o apresentou em casa. Normalmente, se alguém gosta de alguém, a família conversa primeiro e depois arranja o relacionamento, e eu também sei de algumas coisas, diz. Termine, você merece ser prioridade de alguém. Sua meia-irmã ou qualquer familiar não te contar que eles namoravam antes é nojento. E seu futuro ex também deveria ter te contado, você merece muito mais agora, sabe? Isso vai corroer sua autoestima. Por favor, termine e faça terapia, faça planos e vá embora. Eu só organizaria tudo, me mudaria com amigos ou familiares que não estejam do lado da sua meia-irmã, e então contaria o motivo para toda a família e amigos em comum. Sinceramente, eu faria isso. Não há recurso ou discussão, mesmo se ele não tivesse feito nada. Só te comparar ou esconder o relacionamento anterior já seria motivo para eu terminar. IOP responde: obrigado, eu precisava ouvir isso. Ainda estou tentando processar tudo. Sinto vontade de chorar por ter sido usado enquanto o amava e ele brincou com meus sentimentos. Mas você tem razão, mereço algo melhor. Bem, OP só queria compartilhar, não pedir julgamento, mas todos concordam que ela deve sair logo desse cara. Agora vamos à atualização para ver o desfecho. Após ler seus comentários, conversei com meu pai hoje cedo. Ele ficou surpreso ao saber de tudo. Também confrontei minha meia-irmã pessoalmente. No início, ambos duvidaram de mim e me chamaram de mentirosa. Só quando meu pai pediu ao meu noivo que explicasse pelo telefone, ele admitiu a verdade. Após ouvir isso, meu pai o expulsou de casa e disse à minha meia-irmã: se quiser se casar com ele, vá, mas encerre nosso relacionamento. Minha madrasta tentou convencer meu pai de que minha meia-irmã é imatura e que eu deveria perdoá-la, mas meu pai se manteve firme. Aliás, agora estou me sentindo muito aliviado. Não acredito que consegui escapar de uma situação tão difícil. Graças a Deus, ainda estou processando tudo, mas agora sinto que estou livre e posso focar em mim. Bem, independentemente de todo o drama que está acontecendo agora, você está livre, como disse, e pode seguir em frente, pensar em si mesmo e focar em você. Então, desejo tudo de melhor para você, Obrigado por compartilhar e se cuide. E agora vamos terminar este vídeo com uma postagem para levantar o astral. Esta postagem é do subreddit Pet Revenge e foi feita pelo usuário Eu Vejo Onde Olho. Depois de 2 anos fui pago por um filhinho de papai metido. 2 anos atrás eu entrei em um estacionamento com minha esposa e filhos. Parecia que só havia uma vaga sobrando, mas um DNW foi rebocado ali na frente e deixou quase nenhum espaço. Conversei com a atendente e ela disse que aquela era a última vaga. O sistema controla a capacidade automaticamente, então eu entrei com cuidado e estacionei a cerca de 3 centímetros do outro carro. Tive que sair pelo lado do passageiro. Quando fui embora, o BMW já tinha ido embora e 2 dos meus pneus estavam murchos. Chamei a atendente do estacionamento e mostrei. Ela ligou para o gerente, que prometeu enviar alguém em até 1 hora. Minha esposa e filhos foram de táxi para casa e fiquei esperando. Eu, irritado, liguei para a polícia e pedi o vídeo ao gerente, mas só entregariam com um boletim de ocorrência. Então eu fiz o boletim de ocorrência e o gerente pediu para eu entrar em contato com o departamento jurídico deles para resolver a situação a partir daí. Alguns minutos depois de terminar toda essa parte policial e jurídica, o mecânico apareceu, encheu meus pneus e eu fui para casa. Precisei pressionar a empresa de estacionamento por quase 3 meses até que enviassem o vídeo à polícia 3 vezes. Na primeira vez era a câmera errada e na segunda era a câmera certa, mas o período de tempo estava errado. Assim que a polícia teve acesso ao vídeo completo, consegui alterar minha queixa original para vandalismo e identificar diretamente o cara que fez isso pela câmera e pela placa do carro. Alguns meses depois recebo uma carta me convidando para uma arbitragem, respondo recusando e digo que isso será resolvido pelo sistema judicial. Adiciono essa oferta de arbitragem à minha queixa. 1 semana depois, recebo uma ligação do advogado do papai me oferecendo alguns milhares de reais para esquecer isso. O garoto estava bravo e cometeu um erro. Devo ser razoável, não deixar isso ir longe demais, etc. Digo não para tudo e peço para não ser mais contatado. Passam-se mais algumas semanas. Acho que isso foi uns 6 meses após o incidente e recebo uma data para a audiência no tribunal marcada para 11 meses depois, em janeiro deste ano. Recebo ligações a cada 2 meses, aproximadamente, de diferentes advogados com propostas para desistir do caso, que sempre anexo a documentação do processo. Quando finalmente chega o dia da audiência, o cara está lá com o papai e o advogado deles, e eu com o meu. Eles fazem um último esforço para tentar um acordo, mas eu recuso novamente.
O caso se resolve rápido, pois o vídeo é muito comprometedor para esse cara. Dá pra ver claramente ele se aproximando, olhando para o meu carro, fazendo alguns gestos de raiva, depois pegando o carro dele, saindo e esvaziando meus pneus. Não tinha muito o que ele pudesse dizer em sua defesa. A decisão foi a meu favor e o veredito foi de vandalismo comum, com pena de 50 dias. Multado em 50%, o que dá cerca de $1.700 mais 90 dias de prisão domiciliar. Eles recorreram, mas isso foi rejeitado semanas atrás. E só na última semana recebi a notícia de que o veredito agora é definitivo. O pagamento deve ser feito em 6 semanas, caso contrário, a prisão domiciliar vira pena de prisão. Eles ligaram ontem pedindo minha conta e transferiram hoje. Segunda-feira avisarei que recebi o pagamento, assim termina essa jornada de 2 anos. Então, Martin, não sei se você usa o Reddit ou não. Aproveite sua prisão domiciliar. Pena que sua universidade não aceita isso como desculpa, e você perde todos os créditos deste ciclo. Talvez pense nisso da próxima vez que quiser mexer nas coisas dos outros. Muito bem feito, Soupé. Mas sinceramente, eu não chamaria isso de vingança mesquinha, eu chamaria de justiça. Ações têm consequências e sua resistência, perseverança e resiliência te conduziram por isso. Espero que Martin tenha aprendido a lição. Muito obrigado por compartilhar, Op, e se cuide. E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou até aqui no vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo agora, salve para ver depois. E não esqueça de clicar em inscrever-se.